Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o mestre José Alves, lá do Instituto A Luz. Estou aqui com meu querido amigo, Dr. Arnaldo Fazoli. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Alves, como é que vamos? Dr. Arnaldo aí é urologista, né? Exatamente. Ligado à urologia, ao câncer em si, né? Sim, uro-oncologia. Isso, o câncer hoje virou gripe, né, doutor Arnaldo? A gente está vendo aí. A gente chega no ICESP ali no hospital onde você comanda lá o vapor. A gente chega lá e vê aquilo lotado dia e noite. É bastante gente. É unidade referenciada, né? O ICESP ele recebe pacientes do país inteiro, né? Então fica realmente cheio, né? Inclusive até de vez em quando a gente vê lá pessoas até de plano de saúde, né? Hospitais grandes. Sim, aí. sim. O ICESP tem o atendimento lá, a gente consegue ter um atendimento muitas vezes melhor do que em vários planos de saúde, né? As pessoas têm a impressão que no plano de saúde o atendimento é melhor do que no serviço público, mas isso não é uma regra, né? A gente tem alguns lugares que funcionam de forma diferente, e o ICESP é um deles, que a gente tem recursos muito bons para poder atender os pacientes. Bacana. Estamos aí com a live na Rádio Mundial FM, né? O Facebook da Rádio Mundial, e também lá no site, né, que é a Rádio Mundial FM 95.7. E você, também estamos aqui ao vivo na live do Instituto A Luz, Instituto A Luz Oficial. Se você tiver alguma pergunta referente aí ao câncer de próstata, né, ou em geral, né, é só mandar a pergunta aqui pra gente via live que a gente responde para você. Tá ok? É isso aí. Pessoal, quero agradecer a todas aquelas pessoas que estiveram no sábado comigo lá no Instituto A Luz, né? Mais de 300 pessoas estiveram lá passando na cirurgia espiritual, conversando, mudando esse padrão vibratório, né? Até teve muita gente que esteve comigo lá, até interessante, né? Que veio conversar comigo, que estava indo para cirurgia com o médico, cirurgia hospitalar, né? E foi fazer uma cirurgia espiritual e perguntando por exemplo, o que pode melhorar antes de ir para uma cirurgia? Vai melhorar o seu padrão de energia, vai mudar o seu padrão de energia. Aí chega na cirurgia, corre tudo bem, o médico vai fazer a cirurgia e não vai ser aquilo que você estava com medo ou preocupado, né? Fica muito mais objetivo, mais direto, né? Então agradecer a todo mundo, sejam bem-vindos, né? Estamos lá de portas abertas com vocês. E muita gente também perguntando do próximo curso de Reiki, agora no final de semana, no dia 6 e 7, né? Reiki nível 1, 2, 3 e mestrado. Né? As pessoas me perguntam muito o que é Reiki? Reiki é a mudança do seu padrão energético em todos os sentidos, né? Aí me perguntaram essa semana sobre a iniciação. A iniciação de Reiki é quando você sela os seus 7 templos. Nós temos os 7 chakras, né? Que são 7 chakras principais, o básico que está no períneo, o sexual em cima do órgão sexual, responsável aí pela nossa duplicidade, o plexo solar, o chakra das emoções, né? Umbilical, como é conhecido também, o cardíaco, que é o chakra da cura, o chakra verde, bonito, né? O laríngeo, que é o chakra da espiritualidade, né? Onde nós transmitimos o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade e se passa isso à frente. E o frontal, tudo vejo, né? O chakra ligado a Arcanjo Miguel, ligado à sua pineal, né? Glândula pineal, tanto estudada hoje, tanto trabalhada, tanto falada, né? Algo muito novo, porque faz pouco tempo que se trabalha com a glândula pineal e entende-se a glândula pineal. Ainda muito pouca coisa se sabe dela, né? E também o seu coronário. Então você sela na iniciação de Reiki esses 7 chakras, esses 7 templos que você tem. Esses 7 templos, ele se conecta a 360 chakras que tem em sua volta. Dentro da sua aura tem 3 metros de diâmetro. Então, quando você faz o curso de Reiki, você vai para essa iniciação, você está se abrindo ao universo, está desenvolvendo o seu projeto espiritual. Que as pessoas acham que desenvolver um projeto espiritual é eu estar ligado à missa, ligado a uma religião, ligado a um centro espírita, né? Eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Não. Você está desenvolvendo a sua fé, lá na religião que você está. A espiritualidade é ampla em todos os sentidos, né? Por exemplo, conheço há pouco tempo o Dr. Arnaldo Fazoli, mas nós temos uma simbiose muito grande. Por quê? Eu fiz uma cirurgia com o Dr. Arnaldo e correu tão bem, né?
que com certeza ele queria que todos os pacientes fossem igual a eu. Sim, sem Muito dúvida. mais simples, muito mais Sim. objetivo, brincando, alegre sempre, né? Sem aquela expectativa de coisa ruim. Então a espiritualidade é isso. Então, dentro da profissão dele, como oncologista, atendendo o serviço público de São Paulo, que é o ICESP, Instituto Câncer do Estado de São Paulo, ele também está desenvolvendo a espiritualidade dele. Como? Dando atenção àquela pessoa que Sim. tem necessidade, né? Sim. Então, desenvolver a espiritualidade é isso. Ele traz esse conhecimento de ancestralidade, de vidas passadas, de uma série de coisas. Só que ele é um médico diferente. Inclusive, até um amigo meu fez cirurgia, quando eu mostrei para ele que o doutor Arnaldo me manda zap perguntando, pedindo exame, a gente faz o exame, manda para ele, ele manda de volta, conversa. Ele fala, olha, eu fiz cirurgia em março e até hoje meu médico Nunca mais perguntou, nunca né? mais perguntou, nunca mais viu. Claro. Então a espiritualidade é a ação nossa. Sim, sim. Né? Não é estar na religião rezando um Pai Nosso, ou batendo cabeça lá no centro, ou ligado a uma religião evangélica, que eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Muito pelo contrário, lá eu estou participando de uma fé, algo que existe lá naquele local. A minha espiritualidade eu desenvolvo com as minhas ações. Até falei aqui outro dia. Eu fui ao bar tomar café de manhã, né? Ia dar um curso naquele dia, no sábado. E aí eu voltei com um palito de dente, palitando o dente. Qual é a ação da gente? Que é ação normal, que não deveria ser. Eu peguei o palito, quebrei e joguei na rua. Na hora eu tomei um tapa de um mestre, né? Aí eu falei, puxa vida, a gente não pode nem andar mais. Não pode. Ele falou, seu Cafajeste, você fala em espiritualidade e você joga esse palito no chão? Aí eu falei, pô, mas é muito comum, né? E tal. Ele falou, já pensou 8 bilhões de pessoas jogando um palito 8 bilhões de palitos. no chão? Ele falou, depois de 30 dias vocês vão estar andando em cima de palito, né? Não tão, a água de vocês vai ser palito, Sim, né? sim. Eu falei, desculpa, obrigado, né? Abaixei, peguei o palito, levei, joguei no lixo e tal, Sim, sim. né? Então eu falei, puxa vida, tá vendo? Eu já estou errando usando um palito. Errei pela segunda vez jogar ele no chão, né? Justo. Então a espiritualidade não é, porque ele é iluminado, ele é um mestre, isso aqui. Não. As ações dele são diferentes, né? As ações dele, dentro do que ele faz, ele vai ser diferente, Sim. né? Sim. E vai estar junto com as pessoas. Como o doutor Arnaldo, ele cuida de pessoas, muitas vezes terminal, né? Sim, Arnaldo? sim, sim, bastante. Que a pessoa, quando chega no ICESP, a maior parte já chega... miando, né? A gente recebe muitos casos graves, né? Para chegar no ICESP, muitas vezes o paciente já passou por diversos tratamentos e diversos especialistas e hospitais até conseguir chegar lá, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue um acesso tão rápido, mas exatamente porque são recursos limitados, né? Então, sim, a gente tem casos bastante graves e muitas vezes pacientes que estão ali no limite realmente da vida para a gente poder fazer alguma coisa para ajudar, e né? até no limite mental, né? Isso é muito difícil mente e da não pessoa. só para o paciente, né? Esse limite mental a gente não vê só o paciente nele, a gente vê muitas vezes as pessoas que estão ao entorno desse paciente, né? Então, quando a gente fala que um paciente tem câncer, não é só ele que está com o problema, né? Toda a família, todos os amigos acabam se envolvendo com essa doença e, de certa forma, acabam ajudando ou, eventualmente, até prejudicando, dependendo da carga emocional que essa pessoa traga para o paciente, né? Isso aí, ó. O pessoal tá aí mandando um abraço para você, Arnaldo. Opa, muito conhecer. obrigado. Se você tiver alguma pergunta, né? Porque a gente acha que o urologista, homem acha que o urologista o cuidado é de homem, né? Tanto é que eu também pensava dessa forma. Depois de me envolver e entender, muito pelo contrário, cuida-se de mulheres, Sim, sim. né? Na verdade, o urologista ele cuida de todo o sistema urinário, né? Certo. Tanto do homem quanto da mulher. E o sistema urinário tem os rins, né? O ureter, a bexiga, a uretra e a próstata, né? De tudo isso que a gente falou, só a próstata que é somente o homem que tem, mas rim tem muitas mulheres que têm câncer de rim, mulheres com câncer de bexiga, com problemas no ureter, que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga, né? Então, a gente tem uma série de doenças que a urologia cuida, que acontece tanto em homens quanto em mulheres, né?
Então, muitas vezes as pessoas acham que não, que o urologista só cuida do homem, mas ele cuida de mulheres também, né? Ah, legal. E números recentes aí disso que nós estamos falando, câncer, né? Porque a gente está vendo que parece que está virando gripe, Sim. né? Então, na verdade o que tem acontecido, mestre Alves, é que a gente está conseguindo fazer mais o diagnóstico do câncer, né? Então, o que a gente percebe... Está tendo mais acessibilidade. Exatamente, Né? é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas tinham uma doença e não se sabia exatamente explicar o que era aquela doença, por que é que aquela pessoa estava debilitada, e muitas vezes, dependendo do lugar e do acesso à saúde que essa pessoa tinha, ela podia acabar morrendo e ninguém nem saber do que é que ela morreu. E hoje em dia, com os exames e com o acesso à saúde se tornando mais fácil, a gente consegue descobrir do que é que as pessoas estão morrendo ou estão adoecendo. E ao descobrir antes, a gente consegue tratar, né? E o câncer entra exatamente nesse contexto, né? De pessoas que têm uma doença, essa doença ela, até pouco tempo atrás era muito pouco estudada e não se sabia exatamente o que era, e hoje a gente consegue descobrir que a pessoa tem um câncer, fazer um tratamento e muitas vezes evitar que essa pessoa sofra por causa do câncer ou que morra por causa do câncer, né? A gente sabe que, por exemplo, como a gente estava conversando sobre o câncer de próstata, a gente tem algo em torno no Brasil de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Então, em cada ano que vira, a gente tem uma média de 70 mil novos casos de câncer. Isso, né? Que chega ao hospital, né? Isso é o que a gente faz o diagnóstico, né? Isso é e aquele que não chega. Exatamente. E tem os que não chegam. Isso tem um dado bem interessante, que compara os números de câncer de próstata nos países desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos, alguns países da Europa, tudo, e países subdesenvolvidos, né? Basicamente, o que a gente vê é que nos países mais ricos tem mais câncer de próstata do que nos países mais pobres. E é uma coisa que as pessoas não entendem direito. Por que nos países mais ricos tem mais câncer? Na verdade, não é que tem mais câncer, é que eles conseguem fazer o diagnóstico mais rápido e amplamente, né, na população. Então, o que acontece muitas vezes é que nos países pobres não se consegue nem fazer o diagnóstico. A gente ainda está naquela fase que a gente conversou, dos pacientes morrerem e não saber nem do que morreu, né? Então, isso que acontece. O meu pai, ele teve esse tipo de problema. Sim. Quando foi detectado por uma questão de não... O homem tem aquela mania de não ir no médico, sim, né? Sim. Ele acha que vai lá no Dr. Arnaldo para ter prazer. Você não vai lá. Isso, né, conversar o mais difícil de explicar, né? Tem muita gente que acaba evitando. E, na verdade, o que atrapalha muito são as brincadeiras dos amigos, né? Que fica naquela, não, ele vai no urologista, pô, né? Vai fazer o exame de toque e tudo. Então, assim, o exame de toque, ele é super importante para a gente fazer o diagnóstico de câncer de próstata, mas não é a única forma de fazer o diagnóstico, opção, né? Exatamente. E também, na hora de fazer o exame de toque, muitas vezes a gente nem precisa fazer, né? E, óbvio, não é obrigado a fazer o exame de toque. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecida, né? Se por algum motivo, mesmo que seja por falta de conhecimento sobre o exame, se o paciente não quiser fazer o exame, ele não vai fazer, ninguém vai obrigar o paciente a fazer o exame, né? E é por isso que precisa ter esse contato com o médico, com os profissionais da saúde, que seja uma relação aberta, né? De você realmente conversar, entender por que é que se fazem os exames, qual que é o objetivo com o exame, como que é feito, senão fica uma coisa muito, muito estranha, né? Tem muitas pessoas que chegam no consultório, às vezes, fui fazer um exame de sangue ali, foi horroroso, estourou minha veia, vazou, doeu, tal. E outras que chegam e falam, olha, puxa vida, colhi o exame e não doeu nada, foi ótimo. O exame de toque é a mesma coisa, né? Tem muitas vezes que dependendo de como é feito, os cuidados que são tomados, tudo, tem paciente que chega e fala, nossa, era só isso que precisava fazer?
E por outro lado, tem pacientes que falam, não quero fazer de jeito nenhum, porque eu tive que fazer uma vez e foi muito doloroso. Então, é toda uma questão de contexto, o local, o profissional que está fazendo o exame, a informação que é passada. Então, isso tudo a gente tenta cada vez mais quebrar essas barreiras porque o objetivo é claro do exame, né? Ver se tem algum problema na próstata, né? Então, se a gente puder fazer isso de uma maneira que não prejudique, que não atrapalhe e que ninguém se sinta molestado pelo exame, é muito melhor para todo mundo, né? Eu perdi meu pai há 6 anos com um problema de câncer de próstata. Ele teve um câncer na próstata, não se tratou, não procurou médico, teve sintomas, mas aqueles sintomas que eu tomo uma aspirina, a automedicação, né, ou isso, aquilo, e aquele chazinho que me ensinaram, e ele foi passando. Quando foi detectado, já estava no rétro, né? Ele deu metástase, estava no rétro, no fígado, no rim, já não tinha mais jeito. E ele conseguiu fazer um tratamento, a gente tratando ele espiritualmente, e a gente conseguiu que ele ficasse 5, 6 anos vivo. Mas era fulminante quando foi descoberto que os médicos não queriam nem fazer cirurgia. Ele estava com um tumor no rétro de 11 centímetros, de um adenocarcinoma maligno, né? E aí, ainda consegui mexer energeticamente com ele, até os médicos surpreenderam dele ter feito a primeira cirurgia e sobrevivido. Sim. Fez mais 3 cirurgias, durou 5 anos, né? E ele, se ele tivesse tido o diagnóstico lá no início, sim, ele estaria vivo, porque a família sempre, os homens da família sempre morrem com 97, sim, 95, 98, né? E ele foi com 75 anos. Que é uma coisa que sai um pouco do padrão, né? Saiu do padrão dele. Sim. Sim. Porque fumou muito tempo na vida, bebeu muito, né? E a perda do pai dele foi emocional, foi um gatilho para que ele tivesse problema. Aí não se cuidou, não fez os exames e acabou viajando fora do combinado, como diz o Rolando Boldrin, né? Uhum. Viajou fora do combinado, não tem jeito, poderia ter ficado mais. Sim. Então é muito importante a gente estar falando isso, claro, de procurar, não deixa acontecer. Sim. De repente a pessoa vai ao banheiro, sangrou lá nas fezes, né? Ou vá ao pronto-socorro, peça um exame de sangue, peça um PSA, né? Sim, que é o primeiro... Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu sempre ouvi falar muito assim, que o exame de toque ele é mais confiável do que o de sangue e PSA. Isso é verdade ou é mito? Isso não é que ele a pergunta que foi feita aqui foi se em relação a uma comparação entre o exame de sangue, né, que é o PSA, que é esse exame que a gente faz para ver como é que está a próstata, e o toque retal. O normal seria 4. Varia muito do tamanho da próstata, né? A gente sabe que o PSA é uma substância que a gente tem no sangue, e que só dá no homem ou só tem na quem mulher produz também? Só quem tem próstata tem PSA. Legal. Então o PSA ele é produzido pela próstata. Então quem tem próstata tem PSA. Eu tenho PSA no sangue, o meu pai tem PSA no sangue. Os pacientes que não retiraram a próstata têm um nível de PSA no sangue. As mulheres ou os homens que já retiraram a próstata por algum motivo não devem ter nenhum valor de PSA no sangue, que ele deve ser muito, muito, muito próximo de 0. A não ser que esse paciente tenha alguma metástase do câncer de próstata. Então, quem produz PSA é a próstata e as células de metástase do câncer de próstata. Então, o que a gente sabe? Tem um determinado valor do PSA que é considerado normal. E esse valor do PSA ele depende muito do tamanho da próstata, né? Então, normalmente, para os tamanhos médios de próstata, a gente considera um valor normal até 2,5, tá? Alguns laboratórios acabam considerando até 4, tá? Isso para próstatas normais. Eventualmente, o PSA pode subir. E ele também, o PSA não vai mostrar o tamanho da próstata, exatamente, né? Por isso que vem o exame de toque. Exatamente. Porque, eventualmente, o PSA ele pode vir um pouquinho alto e a gente vai falar, puxa, será que esse paciente tem um câncer de próstata? E na verdade não. Às vezes ele só tem a próstata aumentada e esse aumento da próstata a gente consegue ver com o toque retal e também consegue ver com o ultrassom ou com uma ressonância. Então você vê que tem alternativas para a gente ver isso, né? Da mesma forma, a gente sabe que tem alguns tipos de câncer de próstata que eles não alteram o valor do PSA. E aí a importância do toque. Então, da mesma forma, a gente tem alguns casos em que tem o toque alterado
e o PSA alterado. Esses são os casos mais fáceis de detectar. Tem alguns casos em que o PSA é normal e o toque está alterado. Então, se esse paciente não fizesse o toque, ele não ia descobrir nunca que ele estava com câncer de próstata, e esse câncer poderia Ele vai ser machão e vai morrer mais rápido. Exatamente. Esse é aquele que só descobre quando está com metástase. Tem jeito. E o contrário também. Muitas vezes tem o toque retal normal e o PSA está alterado. Então, qualquer uma dessas variáveis leva a gente a ter que investigar um pouco melhor. Seria sempre os dois primeiros exames. Exatamente. Né? O primeiro exame, PSA. Exatamente. Se deu alterado, vai para o toque. Exatamente. Na verdade, a gente Sentiu, faz os dois, né? Aí vai para a ressonância. Exato. Então, assim, a ressonância, ela ainda não está nas guias obrigatórias, né? Porque a ressonância não é um exame tão difundido. Não tem tantos aparelhos de ressonância caro, disponíveis. Né? É caro pra caramba. É caro. Exatamente. Então, a gente acaba fazendo quando tem a possibilidade e quando dá para fazer, a gente faz a ressonância. Sentiu a alteração, veio fazer o exame, fez o exame de sangue, fez o de toque, deu alteração, vai para uma ressonância para... Ou diretamente para biópsia, caso não tenha condições de fazer essa ressonância, né? Cada vez mais a gente tem visto vantagens em fazer a ressonância antes de fazer a biópsia, para tentar diagnosticar mais facilmente. A biópsia ela é meio evasiva, né? Vai se tirar um pedaço da próstata via reto. Alguns pedaços, né? Alguns pedaços. A próstata, ela fica apoiada em cima do reto, né? Então, o reto é a parte final do intestino, né? E a próstata, ela fica apoiada no reto. Por isso que quando a gente faz o toque retal, o nosso objetivo não é examinar o reto em si. O nosso objetivo é examinar a próstata através do reto, que é o único ponto de acesso que a gente tem a ela, né? Então, a gente consegue palpar a próstata por ali e aí determinar se ela está normal, se tem alguma alteração, se tem alguma coisa. Então, com esse exame, a gente consegue saber se a próstata tem alguma característica de malignidade. A partir do momento que a gente tem essa suspeita, porque o toque não dá diagnóstico de câncer de próstata, né? O toque, ele traz uma suspeita e o PSA também traz uma suspeita. Na hora que a gente tem essa suspeita, aí a gente vai atrás e vai fazer a biópsia, né? E se a biópsia puder ser guiada por uma ressonância, que é isso que a gente estava falando, nem sempre dá para fazer a ressonância antes. Mas se o paciente tiver a possibilidade de fazer a ressonância antes, provavelmente essa biópsia vai ser mais precisa. E aí a gente consegue tirar alguns fragmentos da próstata para fazer o diagnóstico do câncer, né? Ou simplesmente tirar essa preocupação. Porque se a gente está suspeitando do câncer de próstata, faz a biópsia bem feita, bem guiada, tudo, e a biópsia vem negativa, a gente já para de se preocupar, falando, bom, isso não era um câncer de próstata. Até o paciente fica mais tranquilo. Exatamente. Porque o que mata ele não é o câncer em si, a expectativa, todo o contexto, né? Todo aquele contexto que envolve, sim, né? Sim, porque foi colocado desde o início que surgiu o câncer. Inclusive, eu tive no interior no começo do ano, em uma fazenda lá em Minas, e lá é proibido falar a palavra câncer, né? Difícil, Se né? uma criança falar câncer, apanha. Claro, claro. Não é? Até signo lá, não é? É caranguejo, não é signo de câncer. Sim, sim. Então, é complicado tudo isso, tá? Então, pessoal, telefone do Dr. Arnaldo? É 4883-0004, lá da Isso, Clínica Faria Lima. Ele tem uma clínica particular, ele atende no ICESP aqui, né? Vários pacientes, e o dia todo, e também tem a clínica particular que dá até um suporte posterior, né? Sim, claro. Porque tem lá uma equipe médica, pelo que eu vi lá, mais de 10. Somos 8 fixos, e eventualmente a gente para tratar a pessoa. Sim. E uma outra coisa, se você quer um diagnóstico, liga para a clínica, né? Sim, 4883-0004. Para a Clínica Faria Lima. Tanto homem como mulher. Exatamente. E é o seguinte, são médicos lindíssimos também. Então, se você se apaixonar, né? Brincando aqui. Né, Jean? Seguinte, aquele já tá feio, aquele prometendo, gordo, né?
gente tem que cuidar da família, da saúde e da aparência também, Da né? aparência também, né? Exatamente. Você vai se apaixonar por um médico jovem, bonito, aí com conhecimento muito grande. As cirurgias que o doutor também faz são cirurgias robóticas, que é cirurgias de ponta, né, doutor? Sim. É o modo mais tecnológico que a gente tem atualmente para tentar tirar o câncer, retirar alguns órgãos sem causar problemas ao redor, né? Esse é o nosso grande objetivo. E se não conseguir falar com o doutor Arnaldo, liga lá para o Instituto Aluz, 47865026 ou zap 992778536, que a gente indica para você, bate um papo, tá ok? Um grande beijo, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.